Agora sim. É o seguinte. Ele quer saber qual é o coeficiente de x à sexta do desenvolvimento. Então, nós vamos usar aquela fórmula lá do desenvolvimento binomial. Primeiro, eu preciso identificar quem é A, quem é B e quem é o N, né? O A aqui, no caso, é x ao quadrado. O B é x a menos 3. E o N é o expoente do binômio, que no caso é 8, certo? Então, como é que vai ficar? Combinação de 8 com P vezes o A, que é x ao quadrado elevado a n menos p, vezes x a menos 3 elevado a p, ok? E aí esse p, como eu disse, a gente vai aumentando e vai diminuindo em comparação ao n. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui que eu fiz errado, porque o n eu já sei quem é, n é 8. Então aqui vai ser 8, ok? Então vamos descobrir quem é p agora. Como é que a gente descobre? Vou repetir aqui, combinação de 8 com p, vezes. Vou multiplicar esses expoentes, certo? Eu vou fazer 2 vezes 8 menos p. Aí vai ficar x elevado a 2 vezes 8, 16. Menos 2 vezes menos p fica menos 2p. Vezes. Aqui eu vou multiplicar também. Menos 3 vezes p fica menos 3p. Ok? E aí como é que eu vou fazer agora? Espera aí. Era para É ir mais fácil baixando. é mais fácil do que eu pensei. Era para ir baixando aqui. Não sei porque aqui não tá... Ah, agora foi. É um bugzinho. Esse OneNote tá cheio de bug. Vamos lá. Combinação de 8 com P. Vezes. Aí perceba o seguinte. Aqui a gente tem duas potências. Que as bases são iguais, não é isso? Quando isso acontece, a gente conserva a base. E soma os expoentes. Então vai ficar 16 menos 2P. Mais menos 3P. Ok? Fechou? Essa bosta não tá descendo. Bom, eu vou fazer aqui na frente, já que não tá descendo. Era pra estar descendo. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Ah, tá, na ele rindo. Então, como é que vai ficar? Combinação de 8 com P vezes. Aí aqui vai ficar x elevado a 16. Mais com menos é menos, então fica menos 2P com menos 3P. Fica menos 5P. Né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Aqui tem menos 2P e aqui menos 3P fazendo o jogo de sinais. Aí soma e conserva o sinal. Aí ele quer saber quem é o coeficiente de x a sexta, ou seja, eu quero saber quem é o valor de P para que isso daqui dê 6. Então vai ficar 16 menos 5P igual a 6. 16 eu passo para negativo, menos 5P igual a 6 menos 16. Menos 5P é igual a menos 10. Multiplica por menos 1, 5P é igual a 10. Passa 5 dividindo, 10 dividido por 5. Então qual é o valor de P? É 2, não é isso? Deixa eu só ver aqui porque que não está descendo. Era para descer. Porque eu estou com pouquíssimo espaço aqui. Não vai mais para a direita. Espera aí, viu? Eu vou fechar o programa e vou abrir de novo. Dá só uns instantes aqui. Esse programa é cheio de bug. Quando não trava... Ah! Agora sim. Pronto. É só fechar e abrir de novo. Pronto. Beleza, até aqui descobrimos o valor de P, certo? Agora, para descobrir quem é o coeficiente, porque é isso que a questão pede, né?
O coeficiente. O coeficiente é o número que vai acompanhar o x à sexta. Aqui, esse termo aqui, ó, eu já sei que vai ser x à sexta, certo? Eu preciso descobrir quem é esse cara aqui, que é o número que vai acompanhar esse x. Então, como eu já sei que p é 2, quem será o coeficiente? Vai ser a combinação de 8 com 2, que vai ser 8 fatorial sobre 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial. 8 menos 2, todo mundo já sabe que é 6, né? Então fica 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 fatorial. Isso a gente corta. Fica 8 vezes 7 sobre 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 8 vezes 7 é 56, que dividido por 2 dá 28. Então, quem é o coeficiente de x à sexta? 28. Beleza. Beleza essa questão. Tranquilo. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Nenhuma. Não mais. Pronto, beleza. Pediram para eu comentar também sobre a sexta, né? 7. É, 6 a 7. 6 e 7. Beleza. Vamos para 6 então. Deixa eu só apagar aqui, né? Professor, essa aula vai ficar até. Vai ficar gravada para sempre, né? Para assistir depois. Uhum. Vai ficar lá no YouTube. Eu vou subir no YouTube e fica lá até eu decidir apagar. Como eu não vou apagar, pelo menos não por enquanto, então vai ficar lá. Olha, é o seguinte, eu não vou colocar a questão aqui, copiar e colar, porque ela é extensa, tá num pedaço da folha, vai pro outro. Mas eu vou ler aqui, e aí peço bastante atenção de vocês pra gente entender o que, que a gente vai fazer. Professor, é só para o senhor explicar direito, porque eu fiz de um jeito, eu não sei se está certo. Aí eu queria saber só pelo lado do professor, como é que ficaria. Não precisa ser totalmente do mesmo jeito, só uma explicação ampla Pronto, fica bom. pronto, eu vou dar uma explicação de como estruturar a questão, aí você vê se foi do jeito que você pensou. Tá certo. Ele diz o seguinte, uma cidade tem 50 mil habitantes e tem 3 jornais, A, B e C. Aí ele diz as quantidades, quem lê o jornal A, B e C, quem lê A e B, quem lê A e C, quem lê B e C e quem lê os 3 jornais. Aí ele diz que uma pessoa é escolhida, qual a probabilidade de que ela não leia nenhum, que ela leia todos e tal. Então nós vamos, para resolver esse tipo de questão, a gente sempre começa pelo seguinte. Quantas pessoas leem os 3 jornais? Ele diz aqui que são 1000 pessoas. Então nós vamos começar por ela, certo? Eu vou precisar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto. A gente vai usar conjuntos aqui para resolver essa questão, certo? Então vai acontecer o seguinte. Vamos colocar aqui jornal A, jornal B e jornal C, certo? Ele diz que quem lê os 3 jornais são quantas pessoas? 1000, né? Então aqui no meio, nos 3 jornais, nós temos 1000 pessoas. Beleza? Só que ele diz também que 3.000 pessoas leem o jornal B e o jornal C. Só que eu quero que você perceba que 3.000 pessoas leem B e C. Só que eu quero que você perceba que quem lê B e C está nesse grupo aqui, né? Ó. Não é isso? Vai Quem ter que lê B e diminuir, C... né, professor? Exatamente. Por quê? Porque eu já tenho 1000 pessoas aqui. Como eu já tenho 1000 Ah, pessoas, eu tenho que descontar as 1000 que já estão inclusas aqui. Então, quem lê somente B e C sem ler o jornal A, são 2.000. Porque essas 1000 aqui leem B e C, mas leem A também.
Então, aqui eu vou ter 2.000 apenas. Ok? Ok. E aí a gente faz o mesmo processo para os outros. Quem lê A e C? 4.000. Só que A e C está nessa região aqui. E nessa região já tem 1.000 pessoas. Como são 4.000, eu vou descontar 1.000, vai ficar 3.000 pessoas aqui nessa região. Ok? E quem lê A e B são 6.000, que é quem está nessa região aqui. Ok? 6.000. Só que aqui já tem 1.000, mais uma vez. Então a gente vai descontar 1.000, né? Então vai ficar 5.000. Então nós temos aqui 5.000 pessoas. 5.000, 3.000 e 2.000. Só que aí onde está? Ele diz que 15.000 leem o jornal A. Só que quem lê o jornal A é essa região inteira aqui, ó. Certo? 15.000 é quem está nessa região inteira aqui. Só que nós já temos quantas pessoas aqui? 5.000 com 3.000, 8.000, com 1.000, 9.000. Então, nessa região, que é quem lê somente A, são 6.000 pessoas. Quem lê o jornal B são 10.000 pessoas. Só que 10.000, mais uma vez, é quem está nessa região toda. Ok? Só que nessa região já tem quantas pessoas? 5.000 com 1.000, 6.000, com 2.000, 8.000. Para 10.000 faltam 2.000 pessoas. E quem lê o jornal C são 8.000, né? 8.000 tem que estar nessa região toda aqui. Nessa região, nós já temos 6.000. Então, falta quanto para 8.000? 2.000. 2.000 pessoas são as que leem exclusivamente o jornal C. E aí vem a pergunta, ao todo, nós vamos ter quanto aqui? Vamos somar. E eu vou explicar por que eu estou perguntando isso. 6.000 com 5.000 dá 11. Com 1, 12. Com 3, 15. Com 2, 17. Com 2, 19. Com 2, 21. 21.000 pessoas leem algum jornal. Pelo menos um elas leem, né? São as pessoas que estão nesses grupos aqui. 21.000. Então, se a população é de 50.000, quantos não leem nenhum jornal? 29.000. 29.000 estão fora desses conjuntos porque não lê nenhum jornal. Nem o A, nem o B, nem o C. Beleza essa estrutura montada? Tranquilo? Beleza. Você explica Aí, só a letra A depois? É a que eu então, fiquei em dúvida. Que eu aí não vamos, consegui fazer ela. aí vamos lá para as letras. Qual é a probabilidade de quem lê nenhum dos três jornais? Quantos não leem nenhum dos três jornais? 29. 29.000. Então aqui a Pô, probabilidade da faz letra bem. A é 29.000 sobre 50.000, que é o total de pessoas. Você corta aqui, fica 29 sobre 50. Beleza? Beleza. Letra B. Quem lê pelo menos um jornal? Quem lê pelo menos um pode ler dois ou pode ler três. Então, quem lê pelo menos um são as pessoas que estão nesses três conjuntos, que nós já somamos e dá quanto? 21.000 Então fica dividido por 21.000 50. sobre 50.000. Que você corta, fica 21 sobre 50. E na letra C, ele quer saber quem. Opa, cadê? Quem lê somente um jornal. Ou seja, o cara tem que ler somente o jornal A, ou somente o jornal B, ou somente o jornal C. Quem lê somente A é 6.000. Quem lê somente B é 2.000. E quem lê somente C é 2.000. 6.000 com 2.000 com 2.000 dá 10.000. Então fica 10.000 sobre 50.000. Corta os zeros.
Isso fica 1/5. Beleza? Professor, só uma Entendido essa pergunta. questão? Diga lá. Quando o número é quebrado, tipo assim, na 29 mil, aí é 50 mil, não corta o zero do 50, né? Não, não Caso for corta, sempre porque assim. você corta a quantidade de zero em cima igual a quantidade de zero embaixo, né? Agora Então, entendi. se embaixo tem 4 zeros, um tem que ficar. Tá certo. Beleza? Simplesmente tá fácil isso daí. Eu fiz ela, É, tá parecida, Mais só fácil não. parece isso daí. o difícil dessa questão aqui é montar esses conjuntinhos. Depois fica moleza. Eu passei praticamente a tarde tentando entender como era que ia fazer esse bagulho aí, mas só que depois Uhum. eu vi a aula do professor, aí eu comecei a diminuir, aí deu a Tipo, mesma coisa. tipo, Então, probabilidade é fácil, o difícil é a interpretação. exatamente. Exato. Tanto análise combinatória como probabilidade, o difícil é interpretar o que a questão quer. Mas assim, de conteúdo não tem muita fórmula, não tem muito que para onde ir. É interpretar mesmo. Pô, então beleza a sexta, né? Tá boa. Então vamos para a sétima. Eu lembro que eu já vi uma questão dessa, só não sei aonde. Acho que foi isso que tu disse também, Pro- não foi, Júlia? Foi matemática, o professor ano passado ele não ensinou a nós. Rônia. Foi do ano passado. Esse daí, por isso que eu tô achando fácil. Pois é, também. Uhum. Essa parte de montar é bem simplesinho também. Bom, vamos para a sétima. Na sétima ele diz o seguinte: em um grupo de 10 pessoas, dentre elas, Regina, são escolhidas 5 ao acaso sem reposição. Eita, faça o seguinte, excluam a sétima questão. Não precisam fazer. Se quiserem fazer, façam, mas não precisa fazer. Por quê? Não sei se vocês lembram que eu comentei na última aula de probabilidade, foram duas, né? Na segunda, que eu disse, ó, tem umas questões aqui envolvendo probabilidade e análise combinatória. Eu não vou explicar porque não vai dar tempo eu explicar direito o assunto. Eu não gosto de explicar nas carreiras. Eu gosto de explicar com calma, para mastigar, para tirar dúvida. Aí eu disse, não vai dar tempo eu explicar isso aqui com calma, com o devido tempo que precisa. Então eu não vou entrar nesse assunto, não vou colocar nenhuma questão nas atividades sobre isso. E acabou que essa questão tá aí, né? É uma questão envolvendo probabilidade. Ou probabilidade e análise combinatória. Então não precisa fazer a sétima, porque eu não expliquei questões desse tipo, tá? Não precisa fazer ela. Podem riscar a sétima questão. Beleza? Aí no caso agora só a oitava, não é isso? É, Quem só foi que, ela. per- Quem foi que perguntou sobre a oitava foi Vitor, não foi? Foi eu mesmo. Pronto. Na oitava é o seguinte: um aluno responde a um teste de múltiplas escolhas com 4 alternativas, de maneira que só tem uma resposta correta, né? Ou seja, tem uma prova lá, todas as questões têm A, B, C e D, e todas as questões só têm uma resposta certa. A probabilidade de que ele saiba a resposta correta é 30%, ou seja, é como se ele só tivesse estudado 30% do assunto. Então a probabilidade de que ele saiba a resposta certa é 30%. Se ele não sabe a resposta, existe a possibilidade dele acertar no chute, né? Então vamos primeiro pensar uma coisa importante aqui. Se a probabilidade de que ele saiba a resposta correta é 30%, a probabilidade de que ele não saiba a resposta certa é 70%, certo? Se ele não sabe a resposta, ou seja, se essa questão está nesses 70%, existe a possibilidade ainda dele acertar chutando, já que é múltipla escolha, né? Não existe a possibilidade dele obter a resposta correta por cola, ou seja, né, no nosso problema a gente não está analisando a questão da fila. Ele filar a resposta, não. Ou ele chuta ou ele sabe. Não tem outra alternativa.
Supondo que ele acertou a questão, ou seja, a gente já sabe que ele acertou a questão. Qual é a probabilidade de ele saber a resposta? Dado que ele acertou a questão, qual é a probabilidade dele saber a resposta e não dele ter acertado no chute? Entenderam a questão? Mais ou menos. Pronto, deixa eu desenhar aqui. Esse tipo de questão de probabilidade condicional sempre é bom fazer um desenhozinho, um gráfico, vamos assim dizer, para entender o que está acontecendo. Pronto, vocês estão vendo, né? Então é o seguinte, vamos supor, tem uma questão aqui, certo? Existem duas chances, duas probabilidades. Dele saber a questão. Se ele souber, a chance dele acertar é... Não, a chance que ele saiba a resposta é 30%, certo? E a chance dele não saber a resposta é de 70%, ok? Agora vamos analisar o seguinte. Se ele sabe a questão, qual é a chance dele errar? É zero, né? A chance dele errar a questão é zero, ou seja, a chance dele acertar a questão aqui é de 100%. Beleza? Tranquilo? Se ele sabe a questão, ele vai acertar, é óbvio, né? Agora, se ele não sabe, ele vai chutar. E aí é o seguinte, a gente tem que analisar. Nós temos 4 alternativas. Das 4 alternativas, só tem uma que está certa. Então, a chance dele chutar certa é 1 em 4. Concordam? Porque se eu tenho 4 alternativas, só uma está certa. A chance dele acertar é 1 em 4, né? Que dividindo 1 por 4 é 0,25 ou 25%. Então, dado que ele não sabe qual é, ele não sabe a questão, ele não sabe responder, ele não sabe qual é a resposta. A chance dele acertar chutando é de 25%, ok? E a chance dele errar chutando é de 75%. Aí ele quer saber o seguinte. Opa, tá errado aqui. Vou apagar aqui. Até aqui entendido esse desenho. Aí sim. Até aqui sim, né? Beleza. Então vamos lá. Ele diz o seguinte. Dado que o indivíduo ele acertou a questão, né? Qual foi a probabilidade dele saber a resposta? Então aqui a gente vai calcular o seguinte. Esse daqui, como é 100% de 30%, é os próprios 30%. Vou explicar como é que essa conta é feita, certo? É os próprios 30%. Agora, essa outra aqui, eu quero saber quanto é 25% de 70%. Para fazer essa conta, é só a gente multiplicar 25 sobre 100 vezes 70 sobre 100. Ok? Aí vamos multiplicar 25 vezes 100. Peraí, viu? Pegar a calculadora. Eu vou pegar a do computador mesmo. 25 vezes 70, 1750. Eu vou cortar um zero com um zero aqui. Então isso aqui me dá... Deixa eu fazer 25 vezes 7. Dá 175 sobre 1000. Isso é a mesma coisa que 17,5 sobre 100, ou seja, 17,5%. Então a chance da probabilidade total dele acertar no chute
é 17,5%. E qual é a chance dele errar? A chance dele errar, nós vamos calcular 75% de 70%, que é 75 sobre 100 vezes 70 sobre 100. Corta aqui. 75 vezes 70, vezes 7 no caso, dá 525. 525 sobre 1000. Isso é a mesma coisa que 52,5 sobre 100. Isso é 52,5%. Então, qual é a chance dele errar? 52,5%. Então, agora, o que que acontece? Nós temos a probabilidade total aqui. Nós temos a probabilidade total. Se tu pegar isso aqui, 17,5, somar com 52,5 e somar com 30, isso dá 100%. Então, aqui nós temos as probabilidades de tudo já agora, certo? Então, já que a gente tem a probabilidade total de todo o problema, a gente já sabe que ele acertou a questão, né? Qual é a probabilidade dele acertar a questão? É esses 30% aqui de cima com os 17,5, não é isso? Então, a probabilidade dele acertar é 30% mais 17,5%. Isso dá 47,5%. Essa é a chance dele acertar. E qual é a chance dele errar? O que sobrou? 52,5%. Certo? Essa é a chance dele acertar e dele errar. Aí ele diz o seguinte: dado que ele acertou a questão, ou seja, ele está nesse espaço amostral aqui, ele acertou a questão. Qual é a probabilidade dele saber a resposta? Qual é a probabilidade dele saber a resposta? 30%. Então, a probabilidade final, né, a resolução do problema é a chance dele saber, que é 30, sobre a probabilidade dele acertar, que é 47,5. Né? E aí a gente pode fazer essa divisão, mas não é necessário, só para saber a porcentagem. Isso dá... Opa, peraí. 30 dividido por 47,5. Isso dá aproximadamente 63,16%. Ok? Então, dado que ele acertou a questão, ou seja, ele está nesses 47 aqui, qual é a probabilidade dele saber? É mais de 60%. Ou seja, existem mais de 60% de chance de maneira que ele acertou a questão, ser uma questão que ele sabia a resposta. Não foi uma questão de chute. Então é 63,16%. Galera, deu para entender? Eu sei que essa era a questão mais complicada da lista mesmo, assim, de interpretação. Mas deu para entender como é que funciona? Sim, entendi essa parte aí. Pronto. Então, qual é o desenho aqui? Era a gente entender qual é a chance total dele acertar e qual a chance total dele errar. A chance total dele acertar, nós calculamos. É 47,5, porque a soma... Deixa eu pegar aqui só o amarelinho. Porque a soma desse aqui com esse daqui. Então, a soma desses dois nos dá a chance dele acertar. E a chance dele errar é essa aqui. Então, dado que ele acertou a questão, ou seja, dado que ele está nesses 47,5%, qual é a chance dele saber a resposta? A chance dele saber a resposta foi dada lá no começo, é 30%. Então, a gente divide 30 por 47,5, que dá isso aqui. Entendido, pessoal? Beleza. Sim.
Como eu disse, essa realmente era a questão mais complicada, mas também ao mesmo tempo era a questão mais interessante, porque exigia um pouquinho mais de cálculo, né? De interpretação. Mas ela é bem legal. Você viu que ela não era tão difícil de conta, como toda questão de probabilidade, é difícil de interpretar, né? Bom, alguém mais tem mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa para falar? Professor, então, se a sétima foi tirada, né? Então a 6 vale mais. Isso, cada questão acaba valendo mais, né? Porque já que foi tirada uma questão, eu distribuo essa. Porque assim, na verdade, aqui não vale nota, né? A lista é só a presença. Aí eu distribuo essa questão das faltas igualmente entre as outras questões. Na minha cabeça aqui não era listando, por isso que eu tava me confundindo. Aham. Não, aqui é a lista. O trabalho, acho que são só 5 questões. Deixa eu olhar aqui. Não, são cinco. É isso O mesmo. trabalho eu sempre boto 5 questões só. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa? Tirar mais Eu acho alguma que não, dúvida? professor. Acho que eram essas dúvidas mesmo. Era essa mesmo, né? Era. Bom, gente, só queria então, já que ninguém mais tem nada a perguntar, só reforçar algumas coisas. Deixa eu interromper a gravação, que eu vou subir o vídeo daqui a pouco.